Orar. Aleluia. Diga aleluia, glória a Deus. O Senhor se encontra nessa casa. Oh, glória. Irmãos, eu quero que você fale mais uma coisa para o seu irmão. Fala assim, não tenha medo. Nem o exército da Síria, nem Senaqueribe poderá vencer o nosso Deus. Irmãos, nós vamos descorrer um texto meio sistemático. Nós vamos entrar em 1 Reis, não pode ficar assim em pé. Depois da primeira leitura, eu quero colocar a igreja toda sempre dando palma. Mas nós vamos decorrer a briga, nós vamos pegar lá em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 ao 5. Depois que nós temos 2 Reis 20, capítulo 5, versos 1 ao 5, aí a igreja pode se assentar e deixar que eu descorrer o texto. Porque eu vou entrar em 1 Reis, capítulo 20, vou entrar no 19 e depois no 18, para depois explicar a mensagem. Então nós vamos discorrer, vai ser uma pregação textual. E nós vamos procurar trazer essa história verídica, uma história maravilhosa. 4 textos grandes e enormes, eu quero destrinchar eles para nós chegarmos no belo prazer, no sentido da palavra. Assim diz lá em Reis capítulo 18, verso 2 a 1, assim diz a palavra do Senhor. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, e filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que Davi, o seu pai, fizera. Este tirou os altares, quebrou as estátuas, deitou abaixo os postes e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até que o dia os filhos de Israel lhe queimava incenso e chamava de Neutas. Neutas em hebraico significa a serpente que Moisés fez de bronze. No capítulo 5 fala assim: e o rei Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque ele apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e de guardar os seus mandamentos do Senhor, que o Senhor ordenara a Moisés. Diga glória a Deus. Agora nós vamos começar a entrar nessa mensagem. Amém? Mas pare um pouco. Eu tenho que voltar um pouco no passado, para nós entrar nessa mensagem. Nós não vamos entrar ainda, para nós entendermos o que aconteceu com esse rei que o rei Ezequias. Nós temos que entender primeiro, porque antes do rei Ezequias existiu o rei Davi, existiu também o seu filho, o rei Salomão, e o rei Salomão levantar para reinar numa dessas tribos. Então nós sabemos que é a tribo do norte e a tribo do sul. E Jeroboão, Deus levantou para reinar a essa tribo do norte, que era Israel. A tribo do norte foi separada por 10 tribos. Mas Jeroboão, sabendo disso, que o rei Salomão queria matar ele fugiu para o Egito, ficou escondido até a morte do rei Salomão. Ele voltando de lá do Egito, depois da morte do rei Salomão, o povo não estava contente mais com Roboão. Aí, porque Roboão começou a reinar 12 tribos, o povo não estava contente mais, aí fez um motim e separou Israel em duas tribos, né? Então a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul de Judá ficou 2 tribos. E assim Jeroboão e Roboão começou a fazer tudo que era mal diante do Senhor. Esses reis que veio antes do rei Ezequias começou a trazer a perversidade, começou a quebrar a adoração de Deus na casa de Deus, começou a trazer o paganismo para dentro da casa de Deus, começou a oprimir o pobre, começou a oprimir o humilde, começou a colocar um jogo desigual nas 12 tribos de Israel. Mas o que acontece? Aí
Aí, depois desse período, levou 10 reis até chegar no rei Ezequias. Chegando no reinado do rei Ezequias,